Ah, desculpa, caiu a live, mas eu tô voltando, tá bom? A live deu uma caída aí porque alguém ligou. Então, continuando, a si mesmo se castram. São três classes: os de nascença, os que os homens fizeram tais, os homens castravam à força, pelo estupro, e também a terceira parte, a si mesmos se faziam, castrados pelo reino de Deus. Esses que se faziam castrados pelo reino de Deus, conforme Jesus fala, são aqueles que talvez, não é? Não queriam, não tinham a vocação, a inclinação e o dom de ser pai de família, de ter filhos, de ter esposa, mas por causa do reino de Deus. Que reino de Deus é esse? Qual seria a vantagem? Qual seria a contraproposta? Eu vou me castrar por causa do reino de Deus. Que reino de Deus é esse que Jesus diz? Será que era ser sumo sacerdote no templo? Ou será que era simplesmente amar a Deus de fato e verdade e sabendo que o seu amor, o seu fervor, a espiritualidade, a evangelização fala mais alto, o fogo cresce mais alto no campo espiritual, no campo lúdico, no campo religioso, em prestar serviço, ajuda, apoio psicológico às pessoas, gastar toda a sua energia nesse ministério, nesse campo. Então esses se fazem, esses preferem o celibato, esses preferem não ter relacionamentos com ninguém, esses preferem viver só para esse tipo de vida, ok? É uma opção da pessoa, não é? É também um auto-reconhecimento da sua vocação e do seu chamado, não como marido, não como um pai de família, mas alguém que reconhece que não tem estrutura, vocação, chamado, desdobramento, não é? Que não tem essa dinâmica, essa garra de criar filho, de pôr filho, de ter esposa, de ter mulher. Ok? Agora, os que nascem do ventre da mãe. Olha só isso. Lembram dos espinhos da carne de Paulo? Enquanto está na carne do outro, não está doendo em mim. Pouco me importa. E fique com o seu espinho. Eu quero dizer para você que é homossexual e que está sofrendo os espinhos que a tua igreja, que a religião, que o conceito, com base em Levítico 18, em Deuteronômio, em Êxodo, em Romanos 1, eu quero dizer para você que esses espinhos foram frutos criados pela mente de Moisés e foram ressaltados pela mente judaico-machista do apóstolo Paulo. Eu quero dizer para você que é um ser humano e que é homossexual, não fique desesperado, não se autoculpe, não se autocondene, não se veja como algo sujo, podre e abominável. Não faça isso. Você vai entender agora por que você é assim. Tá bom? Por que você tem a sua tendência, a sua inclinação? Mas não se autoculpe, não se autocondene, né? Não deixe que a mente de Moisés, o seu preconceito, não é? O seu recalque, o seu ódio, a sua raiva, e também perpetuada, não é? Pelos judeus, pelos israelitas, nem todos, graças a Deus, mas foi acentuada, ressaltada por Paulo em Romanos 1, né, de alguma forma, e foi amenizada, foi quebrado esse tabu e esse pensamento horroroso, mosaico da lei de Moisés e não de Deus. Fique sabendo que você tem que se amar, porque, sobretudo, não aceite os ataques homofóbicos, não aceite os preconceitos, não aceite a discriminação, não aceite o ódio do outro, não aceite a segregação. Porque são espinhos na carne, como Paulo tinha espinhos na carne. E aqui eu não estou afirmando que Paulo era um homossexual, mas ele tinha os seus conflitos mentais, seus conflitos psicológicos, seus conflitos emocionais, seus conflitos sexuais.
ao ponto de dizer que guerreava com os membros do seu corpo. Portanto, veja só, na verdade, o eunuco tinha associação com a homossexualidade, sim senhor. O judaísmo não nega isso. Historicamente e culturalmente, na verdade, Deus criou o homossexual dentro da mãe dele. O judaísmo sabe disso. Tá cheio de judeu, tá cheio de rabino gay, homossexual espalhado pelo mundo inteiro. Já nasceu assim, eunuco de nascença. Agora, o significado, para terminarmos a live, da palavra eunuco. Em aramaico, não é? Significa merraína. A palavra eunuco em aramaico significa merraína. No plural, traduzida como eunucos, no texto de Mateus, relata o seguinte significado: confiáveis, fiéis, além disso, homossexuais. Eles não eram uma ameaça para cometer adultério, estupro, não é? Violação de virgindade das princesas, das filhas dos senhores e nem das rainhas da nação. A última palavra de Jesus, aquele que recebeu, pode aceitar, admitir. E essa escrita no judaísmo, essa escrita no original quer dizer satisfazer. Aquele que pode, deite-se com quem está nu e reúna-se. Sinto muito. Essa é a grande verdade. Vai contra os seus princípios morais, vai contra a sua doutrina, vai contra a tradição da Igreja Católica, mas não vai contra o hábito e a prática que a Igreja Católica comete desde que existiu, não é? Dos abusos aos coroinhas, não é? Dos abusos aos meninos, de também praticar o vício do prazer homossexual via estupro, via força por padres, por monges, por cardeais, por todo o século de história da Igreja Católica Apostólica Romana. Claro que hoje a Igreja tem uma outra concepção, a Igreja tem a sua parte ética, de caráter, de respeito e luta contra a pedofilia. Mas ainda existem muitos padres, não é? Que vai acabar minha bateria, eu não acredito. Deixa eu ver. Agora não vai. Ainda existem muitos padres que usam a batina, usam o seminário, usam a consagração, usam ser sacerdotes justamente para extravasar a sua homossexualidade de forma escondida, né, de forma oculta, cometendo esses crimes psicológicos, esses crimes de abuso, esses crimes de pedofilia, esses crimes de tara, esses crimes de estupros de crianças, adolescentes e jovens. Isto não representa a homossexualidade. Representa uma pessoa má, perversa, hipócrita ou uma pessoa doente que precisa muito, mas muito de ajuda. Obviamente que se fizer isso, precisa pagar pelos crimes de estupro, de abuso contra crianças, jovens e adolescentes. Precisa pagar por esse crime. Porque a partir do momento que uma criança é estuprada, um adolescente, um jovem, você danificou a psique, a alma dessa pessoa pelo resto da vida dela, como foi visto no Jornal Nacional há alguns anos, onde em Nova York a Igreja Católica foi condenada a pagar milhões de dólares sobre vítimas de estupros
do bispo de Nova York, aquele que fez a cerimônia fúnebre do Papa João Paulo II. Então, os crimes que se cometem no passado deixam um rastro de destruição psicológica numa criança, num adolescente, num jovem, enfim. Muito bem. Portanto, quando Jesus, ele diz, né, em Mateus 19:12, porque há eunucos de nascença. Quem colocou, não é? As fontes judaicas e o rabino Eliezer diz que eunuco eram homossexuais, literalmente. Quem colocou o eunuco no ventre da mãe? O eunuco, quando estava no ventre da mãe, o feto, ele sabia discernir, decidir se ia ser hétero, macho ou fêmea, mulher? Você, quando criança, tinha libido, tinha pensamentos sexuais, tinha desejos sexuais? Você, quando criança, quando mamava no seio da sua mãe, sentia alguma coisa? Você, quando criança, ficava nu na frente do médico, do pediatra, da pediatra, do urologista, você ficava nu brincando lá no rio, tomando banho, na sua casa, na piscina, não tinha problema nenhum. Mas quando vai crescendo, vai chegando à puberdade, vai mudando psicologicamente, a psique vai se formando o lado interior, vai se formando a essência e a metafísica da pessoa em si. Não é o corpo que está em voga, não é o aspecto anatômico, não é o rosto, o nariz, a boca, não é o pênis, não é a perna, não é os seios, não é isso. É a psique que vai falar mais alto. E quem colocou a psique lá dentro do óvulo, lá dentro do útero, lá dentro da trompa de falópio? Quem colocou metade da psique dentro do pai, quando sai pelo espermatozoide e entra no útero da mãe, não é? E se divide como célula e pega metade da psique do ruar do Espírito de Deus e forma o feto. O homem ou a mulher, biologicamente falando. E assim vai crescer, não é? Dentro de uma tradição, de uma imposição, de uma norma, dentro de uma lei física, de uma lei antropológica, dentro de uma lei de um padrão. Ah, é homem. Ah, é mulher. Isso é o corpo físico. E a questão da alma? E a questão da psique? Como é que faz? Acho que você deve dobrar o seu joelho e pedir orientação para Deus. E eu creio que essa live de hoje tenha sido bem esclarecedora para todos. Lembrando, não fiz essa live para atacar nem a homossexualidade, nem o LGBT, não fiz essa live para atacar a travesti, não fiz essa live para atacar transgênicos, não é? E tantas coisas, tantos termos. Não fiz essa live para atacar pais de família, mães de família, pastores, padres. Não fiz essa live para atacar religião cristã. Eu fiz essa live unicamente para defender seres humanos, ok? Para defender vidas e mostrar que Jesus é a maior expressão de amor e que Deus não compactua com nenhum tipo de ódio, raiva, homofobia, racismo, xenofobia. E mostrei nessa live. Lamentavelmente, infelizmente, você pode me odiar, você pode me tirar dos seus grupos, você pode tentar derrubar minha live. Você pode me acusar do que você quiser. Filosofia diz que aquilo que é exterior, que eu não receber, não me agride, não me destrói. Só vai me atingir, me destruir se eu receber, psicossomatizar e alimentar isso. Se passar como um vento, tanto faz. Se você me chamar de negro, você não me ofende. Se você me chamar de macaco, você não me ofende. Porque o macaco é um bicho lindo na natureza, não é? Se você me chamar de preto, também não me ofende. Preto é uma cor linda da natureza. Ok?
A questão está em quem recebe o ataque. Porque quem está atacando é que é o doente. Quem está atacando é que é o complexado. Quem está atacando é o problemático. É o sem estrutura. Então, se alguém lhe disser assim, você é gay, você é homossexual, não se sinta atacado, não se sinta entristecido, magoado, menoscabado, humilhado, ofendido. Porque se você é verdade, você é. E se você não é, também é verdade, você não é. E você não precisa dar satisfação para ninguém. Quantas vezes eu ouvi quando eu era jovem, né, nas brigas, ah, seu filho da P. Ué, espera um pouco, mas a minha mãe era isso? Não, minha mãe não era isso. Então não me ofende. E não ofende a minha mãe. Você entende? A maldade está em quem profere, em que usa a palavra para te atacar. Ah, mas seu filho da P. Mas peraí. Ué, não, ele está certo. É verdade. Se minha mãe era, é mesmo. Então qual é a ofensa? Tanto a mentira quanto a verdade. Não é? Não tem a menor importância quando a palavra vem para ofender. Saiba lidar com isso. Ok? Que Deus nos abençoe. Eu encerro a segunda parte desta live aqui, não é? Onde nós falamos sobre Levítico, sobre Êxodo, Deuteronômio, Reis, onde nós falamos sobre Romanos, Mateus, Tiago, para tentar trazer um alívio, uma palavra libertadora, uma palavra humana, uma palavra amorosa dos céus para você. Sem nenhum conteúdo fundamentalista, extremista, homofóbico, religioso, sem nenhuma condenação de céu e inferno, abominável, sujo, impuro, endemoniado, nada disso. Você que é hétero, você que é homossexual, é tão filho de Deus